Hello, everybody. Vamos revisar os pronomes relativos. É um assunto que é estudado no oitavo, no nono ano e agora a gente passa a revisar. Então, vocês peguem o livro de vocês, que está na página 74. Página 74. Então, olha só. O que são os pronomes relativos? Os pronomes relativos, como nós temos em português também, ele vai unir as orações. Por exemplo, este é o cachorro que se perdeu ontem à tarde. Esse que está unindo este é o cachorro se perdeu, para não repetir o nome cachorro. Então, esses pronomes relativos em português são justamente o que, qual, os quais, tá? Então, aqui a gente tem os pronomes em inglês who, whose, that e which, ok? Eles podem ser pronomes interrogativos, assim como também podem ser pronomes pronomes interrogativos e pronomes relativos. Então, olha só. Esse who no início de uma frase significa quem, mas aqui você vai usar no sentido de que, ok? Que. Esse whose, com o pronome interrogativo, é whose book is this? De quem é este livro? Aqui nós vamos usar como pronome relativo cujo, cuja, cujos. Esse that substitui tanto o who quanto substitui o which na maioria dos casos. Então, também significa que. E which, numa pergunta, eu digo which color do you prefer? Yellow or white? Então, qual cor você prefere? Mas, com o pronome relativo, ele também significa que, tá? Então, olha esses exemplos. Aqui, ó, who e that. Você vai observar new avant-garde painter who creates. Esse who aqui, ele está sendo usado. O que vem antes dele? Uma pessoa, pintor, tá? E o que apareceu depois dele? Um verbo. Então, quando isto acontece, antes do who vier uma pessoa, ou você usa who, ou você usa that, tá? É bom sempre se acostumar a usar o who e which, não só o that. Photographs that evoke a sense of memory. Photographs não é pessoa. Eu só vou usar para pessoa o who. Então, para pessoa, eu vou usar who. Quando antes, né, no espaço destinado a ele, vier uma pessoa. Eu vou usar which se antes do espaço vier um objeto, um animal, tá? Então, eu vou utilizar aqui which. Which é quando antes dele vier um objeto ou um animal. E esse whose aí, já a gente chega até ele, tanto faz ser gente, ser animal, ser objeto, ele vai dar uma ideia de posse. Então, animal e objeto. A letrinha assim não ajuda, né? Há muito tempo sem dar aula assim, usando esse mouse, tá? E o that pode ser usado no lugar do who, no lugar do which. Por isso que foi usado aqui, ó. Photographs which evoke or that evoke. Painter who creates or painter that creates. Então, o pronome who refere-se aos murais. Esse who se refere aos murais. Nunca vai se referir a alguma coisa que veio depois, é algo que vem antes, né? Então, se refere ao pintor. New avant-garde painter. The relative pronoun that refers to. Esse pronome that da segunda frase se refere a quê? Ao que vem antes. Então, vintage photographs. Relative pronouns refer to, já falei agorinha. Os pronomes relativos, eles se referem a um elemento que vem antes. Previous element. And relative pronouns are used to emphasize an element in the sentence and to contrast ideas
or connect elements in a sentence and to avoid repetition. Avoid significa evitar. Então, foi como eu falei, ele aparece na frase para unir as orações, conectar os elementos e evitar repetição. Aqui, ó. Based on what you know about Eduardo Cobra, né, baseado no que nós sabemos sobre Eduardo Cobra, choose the sentences about him that are true. If necessary, go back to the page on page 71 and 73. Então, a gente vai julgar aqui o que é necessário, né, o que está correto. E, se necessário, voltar lá no texto. Então, vamos lá. Cobra, who is from Recife, is an international known artist. Cobra de Recife? Eu acho que Cobra é de São Paulo. The colors that... Mas vamos olhar para o who aqui. Who is from Recife. Quando eu tiver assim entre vírgulas, não pode substituir por that, tá? Porque aqui não é um termo acessório. Você pode tirar a frase toda. Cobra, a frase toda que eu digo esse trechinho. Cobra is an international known artist. Mas aqui, essa frase que está entre vírgulas, ela pode sair da frase maior, desculpa. Mas não pode ser substituído por that. The colors that Cobra uses in his paintings are intense. The colors that. Então, aqui eu tenho colors, objeto, pode ser substituído, né? Pode vir seguido do that. Cobra is an street artist whose murals... Esse aqui, gente, ó, é um substantivo, é um noun. Então, o whose, que significa de quem, pode vir antes... Pode vir depois de qualquer termo. Pode ser uma pessoa, um objeto, um animal. O que vai importar é o que vem depois, porque depois tem que vir seguido de um substantivo. Aqui esse who da letra A foi seguido de um verbo. Esse that aqui foi seguido de um sujeito, né? E aqui não é verbo, não é sujeito, e sim é um substantivo. Então, Cobra é um artista de rua cujos murais trazem história para a vida dele. Cobra's murals, which are three-dimensional. Mural não é gente, então eu uso o which. Poderia usar that? Não, porque está entre vírgulas. Entre vírgulas não use that. Então os murais de Cobra, que são tridimensionais, e Cobra is an artist are created using light and shadows. Aqui é bem repetida no texto. Cobra is an artist that creates images. That artist. Pessoa, eu posso usar o who ou that. Depois desse that apareceu um verbo. Okay? Então, quais as alternativas corretas? As cores são intensas, né? Ele não é do Rio. Ele traz história para a vida. Até as obras dele são personalidades, muitas personalidades, né? E as artes são tridimensionais, com luz e sombra. E ele cria uma imagem, né, que retrata, as imagens dele retratam fotografias antigas. Go back to exercise 2 and focus on the relative pronouns in bold. A gente já fez meio que isso. We can use who in reference. Who é use para fazer referência a people, pessoas. We can use that in reference to that. Eu posso usar para pessoas e posso usar para coisas. We can use which in reference to which. Eu vou usar para objetos e animais. We can use whose in reference to things and people, possessive meaning. Então, quando tiver justamente aquele sentido de posse. Tem que olhar bem direitinho se não é um verbo ou se não é um sujeito. Pessoal, aqui na quarta questão, temos alguns pedacinhos de texto, né, uns fragmentos. Então, vamos lá. Letra A está falando de Ingrid Silva. A gente vai escolher qual o pronome relativo correto, tá? Então, Ingrid Silva is a ballerina, born and raised in a favela of Rio de Janeiro, né? Nasceu na favela do Rio de Janeiro.
This rising star of ballet began her career at the age of 8. Ela começou a carreira aos 8 anos de idade. A gente leu um texto sobre Ingrid Silva o ano passado, no 9º ano. Through a groundbreaking social program. Então, ela participou, né, de um programa, groundbreaking aqui traduzido, inovador. Então, eu tenho aqui um programa, não é pessoa. Mas também nas opções eu tenho that, que não precisa ser usado para pessoa, e tem o whose, que pode ser usado para pessoa, pode ser usado para animal, pode ser usado para objeto. E aqui eu tenho seeks, que é o verbo procurar, tá aqui também, ó, seeks out. Então, esse programa, ele procura por alunos, né, nas vizinhanças que estão numa situação mais de desvantagem econômica. Então, ele está falando do programa e aqui esse seek é um verbo. Então, eu vou utilizar o pronome relativo that. Só vou usar esse whose exatamente aqui o caso da letra B. Alex Atala is an acclaimed Brazilian chef. Eu estou falando do Brazilian chef Alex Atala, que é uma pessoa. Então, tanto posso ser who quanto whose. Mas o whose tem que vir seguido de um substantivo, de um noun, que é um substantivo em inglês. Aí você vai dizer assim, mas work é verbo. Também. Mas eles não iria ter 3 verbos juntos, ó. Work, is and concerned. Então, esse work aqui é o substantivo trabalho. Ó, Alex Atala é um aclamado chefe brasileiro cujo trabalho é ou está preocupado, concentrado na cozinha tradicional brasileira. Então, whose. Vic Muniz is a Brazilian visual artist. Então, artista. Já acabou. É um artista. Which não é para pessoas. E uses é um verbo. Então, eu tenho aqui, um sujeito, né? Um substantivo artista. É uma pessoa. Eu vou usar who. E em seguida eu tenho o verbo uses. Muniz is often considered as a master illusionist. Vamos pular aqui um pouquinho. He just wants to show them the power of his unique approach. Approach. Né? Ele quer mostrar a abordagem única dele. Approach a pessoa? Não. Is é um verbo, então eu vou utilizar o pronome relativo which. Vic Muniz is a Brazilian visual artist. E cadê o resto? That uses unspec materials and everyday objects such as sugar, dust, chocolate or garbage. Pronto. Bom, na questão 5, a gente não vai fazer essa questão 5, vamos para a questão número 6. Nós vamos join. O que é join? Unir. Cada par... já sei. Essa questão 5 aqui. A letra C é essa daqui, ó. Can be complete by another relative pronoun, que é o that. Vamos lá, questão 6. Vamos join, vamos unir as orações e vamos colocar um pronome relativo adequado, certo? Então, tem que juntar, olha as duas frases aqui, ó. He is a respected chef. He uses native ingredients. Tem que juntar essas duas usando ou who, usando which, ou se você preferir usar o that, eu prefiro não usar o that para se acostumar com o who e o which, ou usar o whose. Vamos lá, let's go. Aqui, ó. He's a respect chef. Chef não é uma pessoa. Então, aqui nesse meio dessas duas orações, eu vou colocar o pronome chef who. Elimino esse he. E aí tá o restante da frase. She's a ballerina. Her career started at the age of 8. Eu tenho que juntar aqui, tirar esse ponto e juntar. Então, she's a ballerina. É uma pessoa. Mas career não é um verbo. Start aqui é. Então, esse career é um substantivo. O que eu uso? Eu vou usar whose. Olha como vai ficar.
She's a ballerina whose career started at the age of 8. Ela é uma bailarina cuja carreira começou quando ela tinha 8 anos. He's a visual artist. Vamos botar aqui e vamos ter esse he. Use traditional artistic styles. Eu estou falando de um artista, de uma pessoa, e aqui eu tenho a forma negativa do verbo. Então, eu posso falar do artista com who, ou posso falar do artista com that. He's a visual artist who doesn't use traditional artistic styles. That doesn't use traditional artistic styles. Who is a fragment below about? Read and replace the icon with an appropriate relative pronoun. Qual o pronome relativo que cabe aqui certinho? Vamos ver. Eu tenho aqui falando de esporte. Sport, for some people. For não é um substantivo. Então, eu posso usar aí ou which ou that. E quem é a pessoa que se refere? Tá escrito ali já o nomezinho dela, Marta, né? Então, I'm very honored, sou muito honrada. Have to write the history no sport. Né? Feliz de ter sido uma história no esporte. That for some people existe sim que para muitas pessoas ainda é visto como esporte de homens. Marta, considered by many to be the best female player ever, said after the game. Quem falou isso foi Marta, que foi considerada a melhor jogadora feminina. Tá? E aí, na sua opinião, o futebol ainda é considerado um esporte masculino? Bom, aqui a gente vai rapidinho também já achar a resposta. Ó. Beatriz Milhazes is a Brazilian artist. Emerged. Emerged é um verbo, tá? Então, who emerged? São Paulo's Tinho is a friend and a true pioneer of graffiti in Brazil. Em Brazil, graffiti is an art. Arte não é uma pessoa, então o who está descartado. That. Luiz Zerbini is among... Vamos daqui de baixo. But he is best known for his colorful works on canvas. Canvas são telas. Tela, gente? Não. Então esse who está descartado. É fácil, muito fácil. In exercise 1, fragment A can be completed by another relative pronoun. Which one? A gente usou aqui o de Beatriz. Usamos o who, né? Então, qual era o outro que poderia aparecer aqui? O that. Aqui, ó, também mais uma vez, unir as orações, tá? E aí eu tenho aqui, Tim is a contemporary visual artist. Aqui eu tenho que unir. Isso aqui é um verbo. Então, his project, o projeto dele. Aqui é um noun. Então, eu vou unir. Tim is a contemporary visual artist whose projects... aqui tem um erro, né, no livro. No livro está project, é projects, porque está no plural. Are supported by companies and the government. Veja se no livro de vocês está project também. Luiz Zerbini is a Brazilian artist. Is é o verbo. Eu vou eliminar o he. Então, não posso usar whose. Luiz Zerbini is a Brazilian artist known, that is best known for his colorful, aqui foi erro meu, faltou o R, colorful works on canvas. Luiz Zerbini is a Brazilian artist who is best known, também pode. E aí, mais um quadro do Cobra, né, em Nova York, em 2018, falando sobre tolerância, né? Nem parece que é pintado. Olha o que você tem, a lateral do prédio e o prédio. Parece uma tela posta em cima de um local aleatório, né? Então, pessoal, segue agora o formulário sobre pronomes relativos para vocês. Bye, bye, see you!